Bom, um exemplo muito claro dessa situação vem das medidas adotadas no dia de hoje, né, como sempre, anunciadas aí com pompa e circunstância pelo governo de São Paulo, né? Nós temos a imagem aí do Dória anunciando aí sei lá, quase milésima, se não a milésima entrevista coletiva do governo, né? Aquela encenação para anunciar medidas que supostamente seriam medidas, foram apresentadas, foram divulgadas aí pela imprensa capitalistas, como se o governo estivesse preparando medidas efetivas de combate à situação do Estado, onde há a superlotação das UTIs, né? São Paulo entrou numa situação de colapso, né? Várias cidades aí, várias regiões do estado, inclusive a capital, sem condições de atendimento aí a população que procura a rede hospitalar, né? Em vários lugares aí há uma superlotação já das UTIs. Bom, e no meio dessa situação, o Dória anunciou aí a imposição de um toque de recolher a partir da próxima sexta-feira, né? É uma medida, em primeiro lugar, medida de tipo ditatorial, de restringir a circulação das pessoas no momento em que tudo já está profundamente limitado, né, em que não há condições, as pessoas já estão sem emprego, né, a maioria da classe trabalhadora já nesse momento, as pessoas já estão sem condições de garantirem a sua alimentação, as pessoas já estão restritas às condições próprias de locomoção pela crise sanitária, pela pandemia, que eles não controlaram, que eles não fizeram nada para controlar, e agora vem a ditadura, né, de impor aí o horário que as pessoas podem ou não possam sair. Bom, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa medida ditatorial não tem efeito nenhum. É mais uma jogada, mais uma vez, uma medida de repressão para reforçar o poder repressivo do ditador, do aprendiz de fascista João Dória, né? O Bolsodória, né? E, ao mesmo tempo, visa dar a impressão, fazer aí a propaganda, com o apoio da imprensa capitalista, de que o governo está adotando medidas efetivas de combate. É mais uma encenação junto com um processo de vacinação, falso processo de vacinação, né? É uma enrolação no lugar do combate à pandemia, né? Dória, da mesma maneira que outros governadores que se dizem científicos, estão enrolando, né? E isso porque não tem nenhuma proposta de resolução da pandemia e porque querem, da mesma maneira que Bolsonaro, garantir a reabertura de tudo, né? Então eles querem preservar a política de deixar que as coisas abram, empurrar, né, centenas de milhares de estudantes de volta para as escolas, professores, funcionários, manter aí a superlotação no transporte, deixa tudo como está, deixa morrer. É uma política claramente genocida, né? Equivale como se o governo tivesse todo dia falando: nós vamos mandar, né, em São Paulo 300, 400 pessoas para a Câmara de Gás, né? Aqui a política não assume a forma nazista das câmaras de gás contra os judeus, mas assume a forma de deixar claramente, né, que a população morra pela Covid. Quem mata não é a Covid, quem mata é a falta de política dos governos, aqui em São Paulo, do estado mais rico do país, mas em todo o país, né, pelos governos estaduais aí. A gente vê os outros governadores científicos, ou de direita, ou negacionistas, adotando basicamente a mesma política: encenação, repressão ao povo e nenhuma medida efetiva, né, de combate. A gente vê nas cidades, inclusive cidades e até estados governados pelo PT e por setores da esquerda, a adoção da mesma política, né? A gente viu aí, por exemplo, o toque de recolher, que é o outro nome da política do Dória, adotado em estados como a Bahia, Ceará, Paraíba, entre outros, né? Aqui
em Araraquara, o prefeito do PT chegou, fez um chamado ao exército, né, para apoiar aí a repressão da população, né, e toda essa conversa fiada procura dizer o seguinte, que o povo ele não vai apoiar uma medida de controle, porque ele não... Agora, a conversa, a farsa, tenta mostrar isso aí como sendo uma efetiva política de controle, né? Quando não há nenhuma contrapartida da população, ele fala, não, vamos colaborar nesse sentido porque o governo está agindo, está fazendo testes, está separando as pessoas que estão com a doença, está abrindo efetivamente novas unidades para tratamento da população, está contratando médicos, trabalhadores da saúde, nada, absolutamente nada. E aí o povo se revolta contra isso, né? Não dá crédito a esses picaretas governantes, e os governantes retrucam dizendo o povo é safado, né? O povo é que é responsável pela contaminação. Vamos reprimir o povo. Vamos reprimir o povo que está desempregado, vamos reprimir o povo que não tem atendimento médico, vamos reprimir o povo que está sem salário, vamos reprimir o povo que está sem auxílio emergencial, né? E aí a gente tem essa farsa, tem as imagens aí de cidades aí, a política de encenação, né? Porque aí está aí para uma cena do centro de São Paulo, né? O Dória quer garantir essa política aí para a noite, né? De 23 às 5 horas, aí não pode, né? Não pode circular. A mesma coisa lá em Araraquara, que a gente vê nessa outra imagem. Mas, no entanto, durante o dia pode, ônibus lotado, pode. Escola, né, com transmissão, mais de 1.000 pessoas infectadas, como foi denunciado agora há pouco no programa Comando de Greve, pode, tranquilo, né? E o Estado entra com a burdoada, entra com a repressão, né, para encenar.